Beleza. Vocês estão vendo aqui a tela, estão, né? Vamos lá, questão número 5. Dá prosseguimento à correção do capítulo de industrialização geral. Questão número 5. Beleza. A reestruturação global da indústria, quando a gente fala de reestruturação global da indústria, a gente está pegando ali naquela transição que é marcada, né, pela terceira revolução industrial, pelo avanço neoliberal, e de fato, né, a crise keynesiana fordista, mais o avanço, né, da terceira revolução industrial, da oligopolização econômica, né, fortes setores ligados ao capital financeiro, certo? Aquilo que marca o chamado capitalismo informacional traz também consequências diretas na produção, não somente criando novos espaços, né, de investimentos, novos ramos industriais, né, um dinamismo produtivo, uma produtividade maior, né, uma automação, uma robotização maior, ou seja, certo? Mas também criando uma reestruturação física da produção industrial. A evolução dos transportes, a evolução das comunicações, bem como a presença, né, de empresas transnacionais, né, com grande volume de investimentos, somados a um avanço de uma política neoliberal que permite, né, essa abertura econômica, que favorece essa abertura econômica, faz com que nós tenhamos uma grande reestruturação produtiva que nós vamos chamar de fábrica global, né, de fragmentação produtiva. Muitas empresas de grande porte passam a ter como estratégia migrar parte do seu parque industrial ou sua totalidade para outras áreas, outros territórios, outros países, tá bom? Ou seja, indo em busca das vantagens locacionais. Mão de obra barata, auxílio fiscal, ajudas tributárias, doação de terreno, infraestrutura garantida pelo Estado, tá bom? Mão de obra qualificada, né? Grandes investimentos tecnológicos, dependendo do ramo, né, produtivo em si. E, de fato, né, os transportes garantindo barateamento do preço do frete, o desenvolvimento das comunicações permitiu, né, essa conexão em termos de parceiros produtivos, dentro da lógica de terceirização, né? Então você tem uma produção fragmentada em escala global e, ao mesmo tempo, você tem uma produção fragmentada em escala global que tenta atingir o mercado mundial, né? Impondo determinados valores, determinados gostos, tentando criar uma homogeneização daquilo que se consome, daquilo que se quer, dentro de um modelo de avanço do consumismo, né, da sociedade de consumo, com grande investimento em publicidade, em mídias. Tá? Então, nós temos essa realidade. A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais, promoveu um forte deslocamento do processo produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou os fluxos de produção e de investimentos. Né? Países como China, tigres asiáticos, Índia e outros países se destacarem muito, né, na atração dessas transnacionais. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se de forma bastante assimétrica quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com os demais países, sobretudo os latino-americanos, do período de 80 até 2000. Os países latino-americanos, né, assim, uma parte deles, ou as principais economias, como Brasil, Argentina, México, né, eles apresentaram certas semelhanças. É difícil a gente fazer esse comparativo, porque é muito complexo, mas é aquele chamado modelo de substituição de importações, onde você tem um Estado, né, interventor, onde você tem um objetivo de você passar a produzir internamente, daí o nome substituindo importações, uma política de certa forma nacionalista, criando, né, condições para ampliação do mercado consumidor, uma ênfase muito grande na produção de bens de consumo e uma forte integração entre o capital estatal, que vai ser a base, né, aquele que vai investir em infraestrutura urbana industrial, energia, transporte, comunicação, né, vai financiar, né, esse desenvolvimento, essa infraestrutura. Olha o BNDE, né, no Brasil, criado por Vargas, mais tarde, durante a ditadura, ganhou um S aí de social, né, e virou como é hoje o BNDES, facilitando a compra de máquinas, né, outros investimentos. Já o capital nacional é aquele capital que vai se dedicar principalmente aos bens de consumo não duráveis, como, por exemplo, o setor têxtil, né,
setor calçadístico, alimentício, ou seja, setores menos complexos em termos de tecnologia, que exigiam também uma menor complexidade em termos de mão de obra, e por outro lado, né, também eram de menor investimentos e aumentava, né, a necessidade de mão de obra. Já as grandes empresas, as grandes, né, transnacionais, atraídas por políticas públicas, né, favoráveis de atração de investimentos, olha o período, por exemplo, de JK, né, vinham em busca, né, de novos investimentos, condições de produção vantajosas, acesso a novos mercados, e eles vão se dedicar principalmente aos chamados bens de consumo duráveis, né, eletrodomésticos, automóveis, e com isso os países passam a ter, de fato, um crescimento econômico, um avanço urbano-industrial, né, a formação de uma sociedade de consumo, mas, ao mesmo tempo, baseada na forte dependência tecnológica, na forte dependência financeira. Isso traz aspectos severos em termos de dependência internacional, de forte, né, aumento da dívida externa, né, um processo de avanço da desigualdade social, da pobreza, né, das desigualdades regionais. Então, são aspectos muito contraditórios. Né? A gente costuma se utilizar, inclusive, os teóricos, de uma expressão chamada de modernização conservadora. De um lado, moderniza, mas, de outro lado, conserva. Né? Moderniza-se em termos de produção, diversidade produtiva, mas, por outro lado, conserva as realidades sociais, a realidade ambiental, certo? Por exemplo, já os tigres asiáticos, né, os tigres de primeira geração, que adotaram um modelo de plataformas de exportação ao longo dos anos 60, anos 70, eu estou falando aqui de Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, né? Eu falei os quatro, e Hong Kong, né? Não sei se eu falei os quatro. Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan. Acho que eu falei os quatro. São países, né, que passaram a atrair fortes investimentos, criando infraestruturas, né, sobretudo litoral, para facilitar essa entrada e saída, né, de mercadorias. O objetivo era atender o mercado externo, não, né, o mercado interno, mas o Estado vai contar com fortes investimentos em tecnologia, né, que vai qualificar a mão de obra, isso vai atrair, né, novos ramos tecnológicos. Ao mesmo tempo, você aumenta a escolaridade da população, aumenta os postos de trabalho de maior qualificação, aumenta, então, os rendimentos salariais, com isso amplia a capacidade de consumo da população, isso aumenta a arrecadação de impostos, isso permite que o Estado possa ter uma maior gerência, possa ter um maior investimento em várias áreas, e a gente vai perceber que, em vários aspectos, os tigres asiáticos deram de lavada em países latino-americanos como o Brasil, em termos de melhoria das condições de vida, em termos de fortes investimentos em tecnologia, em educação, uma produção mais barata, uma produção mais diversificada, uma produção de maior valor agregado, né? E condições, né, indicadores socioeconômicos, cara, que tiram onda em relação ao Brasil, né? Acesso à internet, qualidade dos serviços públicos, né, expectativa de vida, avanço no IDH, ou seja, vários aspectos, tá legal? Então nós temos aí essa realidade. A gente vai estudar mais aprofundada, né, de uma forma mais aprofundada, né, aprofundadamente, esses dois modelos que eu citei. O modelo de substituição de exportações dos países, né, latino-americanos com o Brasil, alguns, né, latino-americanos, como o Brasil, e os tigres, né, os tigres asiáticos ou dragões asiáticos, tanto os de primeira geração como os que eu citei agora, como os chamados de segunda geração, tá? A gente vai estudar esse grupo que adota, né, um modelo chamado de plataformas de exportação, tá bom? A gente vai estudar depois, mas só para dar uma pincelada aí, para vocês entenderem o que se trata o texto, tá? A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita expõe a complementariedade entre dispersão espacial e o que vocês marcaram de gabarito? Qual o número, qual letra, perdão, né, vocês marcaram de gabarito ou ficaram na dúvida? Hein, galera? Qual que vocês marcaram aí? Qual a alternativa? Hein? O que isso traz? Você, de um lado, você tem a dispersão espacial. Por outro lado, você tem o quê? Autonomia tecnológica? Não, né? O que vocês marcaram aí de gabarito? Fala para mim, só para eu poder aprofundar aqui a explicação. Crises de abastecimento? Também.
tá furado, né? Você aumenta... Deixa eu ver aqui, eu não consigo ver o bate-papo, gente. Você aumenta, né, a capacidade produtiva, a diversidade produtiva, tá? Falaram que marcaram C e D, né? A diversidade produtiva, então a tendência é que você tenha uma capacidade maior, né? E maior produtividade significa preços mais baratos mais acessíveis, tá bom? Descentralização política. Então, o que acontece, gente? Há um processo de abertura de uma lógica política econômica do neoliberalismo, mas é o seguinte, a sede das empresas continua nos países de origem dessas empresas. Então, uma dispersão da produção, uma fragmentação da produção, mas, por outro lado, a gente vai perceber que o desenvolvimento, né, tecnológico, né, vai perceber que a remessa dos lucros, né, a organização gerencial, ela permanece, né, nos países de origem. Tudo bem? Beleza? É importante perceber. Então, com isso, gente, isso aqui vai aprofundar ainda mais a oligopolização econômica. Beleza? Muitas transnacionais passam, né, a ter melhores condições de competição internacional, inclusive quebrando empresas nacionais. Então, isso vai aumentar aqui, ó, a oligopolização econômica, a tendência, né, de forte concentração de capitais. Então, aprofunda ainda mais os aspectos oligopolizantes, né, financeiros. Então, você tem aqui um aprofundamento da concentração e, consequentemente, né, se você tem um aumento da concentração econômica, você também tem um aumento das desigualdades regionais, das desigualdades entre países, pessoas, regiões, tá? Compartilhamento de lucro vai de encontro ao que a gente está falando, a uma maior concentração de lucros, tá? Então, nosso gabarito aqui é D. Alguma dúvida? Então, eu queria muito que vocês entendessem que isso serviu, essa fragmentação produtiva, para favorecer um pequeno grupo de empresas, né, de inserção internacional, tá? Intensificando ainda mais a lógica oligopolizante e financeira. Tá bom? No capitalismo. Pode ser, gente? Posso avançar aqui? Alguma dúvida? Então, beleza. Vamos, então, acho que é 12, né? Que a gente vai avançar. Corrida contra o relógio, silicone contra a gravidade, dedo no gatilho, velocidade. Quem mente antes diz a verdade, satisfação garantida, obsolescência programada. Eles ganham a corrida antes mesmo da largada. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar a sede, eles querem te sedar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Vender, comprar, vedar os olhos. Jogar a rede contra a parede, querem te deixar com sede, não querem nos deixar pensar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Certo? Olha lá. O texto chama atenção para a chamada obsolescência programada. Deixa eu pegar meu... Cadê, ó? Para a obsolescência programada, que está aqui no texto. Destaquei para vocês. É um fato que ocorre no mundo desde o início do século passado. Então, começou aqui, segundo, né, a análise, nos anos 30, com uma estratégia de você tentar estimular o consumo. Lembre-se que os anos 30 foi marcado pela Grande Depressão dos anos 30, então uma estratégia empresarial de estimular o consumo, né, de aumentar o consumo, com impactos cada vez significativos nos últimos 30 anos. Esses impactos aqui são impactos econômicos, sociais, ambientais, tá? Explique obsolescência e por que ela é programada. Porque uma coisa obsoleta é uma coisa ultrapassada, né? Superada, né? Beleza? Algo obsoleto, algo que já foi superado por outros aspectos, né? Ela é programada porque é de propósito, ou seja, você tem uma renovação rápida do modelo, do tipo, da tecnologia aplicada, tá? De uma forma proposital. Os produtos, né, eles são propositalmente planejados para durar menos, certo? Então você tem dificuldade para fazer um processo de recuperação, de conserto, né? É uma produção feita em pequenos lotes, tá? Você pode perceber que o gosto vai sendo alterado, então o impacto também das questões midiáticas, né? Para você gerar isso. Então, às vezes você tem lá um modelo de um carro 2019 para 2020. Cara, muda um detalhezinho da lanterna, muda isso, muda aquilo e tal. Você fala, caraca, meu carro é velho. Né? Olha os celulares, por exemplo, né? Como é rápido. Então, por exemplo, existem estratégias, né? Você pode cuidar muito bem do seu celular, né? Fazer tudo bonitinho. Cara, mas assim, a bateria
é feita por um determinado ciclo de recarga. Né? Você vai quebrar a tela, vai ficar caro para você consertar, daqui a pouco você não encontra mais aquela peça, né? Daquele modelo, certo? Assim, o que acontece? O seu celular daqui a pouco ele não vai ser atualizado em termos de software, né? Que é necessário para que aplicativos funcionem bem, certo? Então, ele vai te levando, né, a essa necessidade de estar sempre comprando, né? E com isso, não somente produtos novos, né, mas também uma grande publicidade por trás. A necessidade, né, de você estar sempre atualizado, sempre com o produto da moda, também é muito importante. Então, do ponto de vista social, isso perpetua a dependência, né, da pessoa estar sempre comprando, se endividando, né, querendo. Isso gera, né, muitos problemas sociais, inclusive familiares, tá bom? Você está sempre querendo estar no grupinho, na modinha, usando aquilo que é novidade. Isso gera problemas seríssimos, né? É por isso que muitas publicidades, em vários países, né, elas são proibidas de serem direcionadas para as crianças, que são mais suscetíveis, né, a essa influência, beleza? E também ambiental, né? Certo? Olha o descarte rápido de produtos, olha a troca de produtos, olha a necessidade de matéria-prima, energia, água, né? Um descarte muito grande, olha a questão do lixo eletrônico, beleza? Então, uma estratégia empresarial, tá? Cite um exemplo de obsolescência programada apontando uma consequência, né, para o cidadão e para o meio ambiente. O celular, né? Acabamos de dizer, para o cidadão, o endividamento, para o meio ambiente, a necessidade, a degradação ambiental pela necessidade de matérias-primas, né, uma grande necessidade energética, de água, matérias-primas variadas, e uma produção de lixo, né, sobretudo aí o lixo tecnológico, que vem chamando cada vez mais atenção. Tudo bem, galera? Tá claro aí? Deu certo aí o entendimento? Tudo tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo? Então, beleza. Vamos lá.